Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, agora que nós vamos começar, vamos conversar sobre que materiais usar para fazer as suturas. Acho que isso é muito importante, né, vocês saberem, porque existem, né, vários materiais diferentes, né, que podem ser usados, e existem algumas características, né, desses materiais que vão fazer eles estarem mais ou menos disponíveis quando vocês forem realizar as suas suturas. Eu vou colocar nesse vídeo, né, não tudo que existe, tá, mas os grandes grupos de materiais para que vocês conheçam, vocês saibam que existem esses tipos de materiais e que quando vocês forem apresentados a eles numa situação real, eles não sejam novidades para vocês. Alguns são de uso bastante simples e outros são de uso muito elaborado e que provavelmente, né, só os residentes usam ou até só o staff, né, os chefes de equipe é que usam. Mas isso é bem importante, né, que vocês tenham conhecimento. Sobre os materiais, as características, né, que fazem, né, a diferença quanto à escolha do material para sutura tem a ver principalmente com o melhor restabelecimento da função. Então, aquilo que nós comentamos no vídeo anterior, né, que a função da sutura é justamente restabelecer a função daquele tecido que foi suturado, então existem materiais que fazem isso de uma forma melhor e outras pior, e precisa saber escolher então qual usar. O tempo de permanência do material sobre aquele tecido. Então, lembrem da questão da finalização do processo de cicatrização. Então, para que ela seja efetiva e seja resistente, né, ao longo do tempo, o tipo de material utilizado para sutura tem que permitir esse processo completo de cicatrização. Um outro ponto que é muito importante é a reação tecidual. O quanto que aquele material que é estranho ao organismo vai provocar de reação inflamatória no tecido aonde ele foi posto. Por exemplo, existe muita diferença em termos de reação tecidual de um fio de algodão para um fio de nylon, por exemplo. É completamente diferente o grau de inflamação ao redor, né, do fio. Com relação também aos materiais, a praticidade de uso faz grande diferença então na hora da escolha, porque essa praticidade ela se traduz na rapidez para você suturar. Então vocês podem imaginar, né, que suturas que são muito extensas, então, por exemplo, uma laparotomia chifo-púbica, que se forem fazer os pontos separados, né, na pele, dependendo do tamanho do paciente, vão ser 30, 40, 50 pontos, né, na pele, só a última camada, a camada mais superficial. Então dá para imaginar, né, que ao longo da história foram desenvolvidos materiais e técnicas para que esse tempo fosse abreviado, que fosse então muito mais rápido realizar essa sutura do que a sutura manual e que também fosse para a retirada, né, dos pontos também fosse algo menos traumático. Só que ao longo desse desenvolvimento esbarrou numa questão que é fundamental, que é a questão do custo. Tá? Então, o que vocês vão ter acesso, né, durante a graduação, nos estágios, né, que vocês vão fazer, principalmente as suturas, né, com os fios que vocês conhecem. Principalmente porque eles têm, com o desenvolvimento da técnica, né, que vocês vão aprender, né, aqui durante esse curso, vocês vão conseguir realizar os pontos, né, perfeitos em um tempo, né, também perfeito, né, perfeito para aquele estágio, né, de habilidade que vocês estão desenvolvendo. Tá? Agora, existem outras situações, né, em que esse custo pode não ser
considerado e que você pode utilizar materiais que são mais caros e que têm um tempo de execução mais rápido. Mas mesmo assim, se nós formos comparar os modelos diferentes, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, com a sutura de pele normal, a sutura bem executada ela tem desempenho semelhante aos melhores materiais tecnológicos, né, desenvolvidos para sutura de pele, tanto em termos de tempo, quando a curva de aprendizado, né, a velocidade então da execução das suturas ela é alcançada, quanto em termos de custo. Então, o custo acaba sendo menor e o tempo equivalente, né, quando a habilidade técnica ela está desenvolvida. Agora, se essa habilidade não está desenvolvida, existem outros materiais que acabam tendo desempenho superior, né, a uma sutura de pele. Então, vocês podem imaginar que para fazer aquela mesma sutura de pele de uma laparotomia mediana, se você vai levar 1 hora para fazer uma sutura dos pontos, para fazer os pontos, né, de pele, a quantidade de anestésicos, né, e o grau de trauma, né, para o paciente por permanecer anestesiado por mais tempo, né, a resposta inflamatória, né, e metabólica, né, ao trauma secundária a uma anestesia prolongada, quando você coloca o peso, né, na balança, às vezes é muito mais interessante se usar um outro tipo de material que faça aquela mesma sutura em 10 minutos, por exemplo. Né? Então, em termos, né, de custo, né, benefício, isso acaba pesando a favor da tecnologia ou, claro, fazer com que você consiga executar dentro do melhor tempo possível, para que isso não seja posto numa balança, né? Ou sendo posto que seja favorável, né, à sutura manual, que é o que a gente quer. Né? A gente tem que lembrar que no país, né, que nós vivemos, a gente precisa ter sempre isso em mente. A gente precisa racionalizar os recursos. Então, por mais que estejam disponíveis, né, equipamentos, né, mais tecnológicos, mais caros, etc., se existe um equivalente que bem treinado, bem utilizado, né, possa ter um desempenho semelhante, né, ou até melhor, né, a gente usa sempre, né, aquilo de menor custo. Né? Então, isso se traduz em custo-efetividade para o sistema e também em benefício, né, para o paciente. Então, em termos de materiais, né? Então, brevemente eu vou mostrar para vocês o que nós temos. Os fios, né, que vocês já conhecem, né? Então, esse aqui é o fio de Vicryl, fio de poliglactina, né? O fio que é absorvível, multifilamentar, com agulha do tipo atraumática. Então, esse tipo de fio é o que mais vocês vão ter contato, né, durante a graduação e é o objeto, né, desse curso. Né? Então, esse fio, na forma como ele está apresentado, né, com a agulha já presa ao fio, é um dos que vocês têm disponível, e também dependendo do local, né, que vocês façam a sua atividade, vocês podem ter, né, as agulhas separadas e vocês têm que prender a agulha o fio na agulha, né? Então, no caso das agulhas traumáticas, mas esse é o que mais vocês têm acesso. Além dos fios, o que provavelmente, né, vocês já ouviram falar também, né, são as colas, né, para uso, né, na pele, né, então os adesivos, né, que são derivados, né, da Super Bonder, tá? Então essa aqui é uma das marcas e que, assim, para vocês saberem, né, o uso ele é bastante simples, ele serve essencialmente, né, para a última camada, né, da sutura, em que você vai fazer a embalagem, ela é de um material que ele quebra, então você consegue, quando você aperta, né, o frasquinho, ele se quebra, ele quebra uma das camadas e provoca, né, a reação que faz com que você consiga umedecer a ponta, né, do frasquinho, que aqui é uma espuma, então o adesivo, né, a cola, ela vem até a ponta e daí é essa ponta que você encosta sobre o tecido. Então é importante, né, que os bordos estejam bem coaptados, porque a cola ela não pode ter contato, né, com a parte mais cruenta, né, da ferida, com as camadas profundas, ela precisa ser só
a epiderme mesmo. E o efeito final, né, então é esse, né? Então vocês vejam, né, que ela extrapola, né, as bordas da ferida, mas uma ferida, né, que não é linear, né, como essa aqui, que se fosse fazer as suturas, né, convencionais, não seria, né, assim, de tão fácil, né, execução, principalmente, né, porque a tensão, né, nos pontos precisaria ser é, bastante cuidadosa, principalmente na parte mais distal aqui na curva, né, dessa ferida, com grande chance de gerar isquemia, e daí nesse caso, com o uso da cola, você tem já a aproximação, né, das bordas da ferida executada de uma forma com que a cicatrização ocorra da melhor forma possível. Então isso também é largamente utilizado, principalmente, né, em pediatria e tal, que evita, né, a necessidade de anestesia e a retirada dos pontos, que normalmente é traumático para as crianças. Tá? Além das colas, foi desenvolvido, né, então, há algum tempo já as fitas de sutura, elas são fitas adesivas, né, então existem, né, vários modelos, tem uma região que entra em contato, né, direto com a pele, a ferida ela fica, né, no meio, né, dessa fita, e as tiras elas servem para aproximar a ferida. Então é colado uma parte para um lado da ferida, a outra parte para o outro, e daí aproximado puxando as tiras de plástico. Né? São dois modelos, né, desse tipo de fita, e o resultado da aplicação então é esse. Né? Então, conforme a extensão, né, você tem uma região, né, que é de contato amplo com a pele, que acaba distribuindo, né, bastante, né, a força, né, de contato do adesivo. O local, né, onde tem, né, a incisão, e as fitas, né, as tiras, né, de plástico, que fazem com que, após você fazer a colagem, você traciona essas fitas e daí as bordas da ferida se aproximam. Esse modelo mais largo é aquele modelo, né, menorzinho. Tá? Então esse também é disponível, e é uma das formas, né, de realizar, né, a coaptação, né, das feridas, né, com uma sutura que não envolva fios, né, ou com aproximação, né, dos tecidos que não envolva fios. Esse é um outro modelo, ele também é adesivo, né? E a diferença daquelas fitas, né, de micropória, né, que vocês conhecem, né, para os curativos, primeiro é que essas embalagens, né, elas são naturalmente estéreis, então as fitas elas são estéreis, elas são longas já no tamanho certo para que ocorra essa distribuição da força, e para que a cola não descole, né, ao longo do tempo de permanência, né, sobre a ferida. Então reparem, né, como ela é bem mais larga do que um curativo convencional, e além disso elas têm umas tiras de poliéster no meio da fita, que faz com que, com o calor, ela não dilate, com a umidade também não dilate, e acabe perdendo a força tensio, né? Então isso é bem diferente, né, de um micropore, e é um tipo de substituto, né, das suturas convencionais. Depois das fitas, vou mostrar para vocês então os grampeadores. Os grampeadores, né, de pele foram os primeiros substitutos, né, das suturas que foram usados, principalmente, né, para o ganho de tempo, né, tempo e praticidade para execução. Então esses grampos eles são colocados, né, diretamente sobre a pele mesmo. Então é um grampeador que ele atravessa, ele perfura a pele nas extremidades, e aqui, né, então um exemplo de ferida exatamente como ela fica usando esse tipo de grampeador. Vocês percebam que ele gera edema, né, ao redor, né, da borda da ferida. As bordas ficam elevadas pela tração que o grampo faz, né, sobre o tecido. E dá para imaginar que, por ele ser muito pouco maleável, né, esses grampos são metálicos, né, muito pouco maleável, né, qualquer movimento do paciente, né, provoca dor, então é bem mais sensível à sutura, né, com os grampos metálicos do que com os fios de sutura convencionais. E também a retirada ela é mais traumática do que a retirada dos fios.
Tá? Então esse aqui é um exemplo de uso de grampeadores, né, para a pele. No aperfeiçoamento, né, desses grampeadores, né, para a substituição, né, da sutura convencional, vieram os grampeadores, né, com múltiplos grampos, né? Então esse aqui é um grampeador que tem 8 centímetros, né, de extensão, então ele faz uma linha de sutura de 8 centímetros, é muito utilizado em cirurgia digestiva, né? Então com vísceras ocas, também é utilizado em cirurgias torácicas, né? Esse tipo de grampeador é um grampeador de cirurgia aberta, e ele faz, né, o disparo de vários grampos, né, de titânio, que fazem com que ocorra, né, todos aqueles objetivos que a gente espera com uma sutura. Provavelmente, né, durante o internato, os estágios de vocês terão contato com esse tipo de grampeador. O aperfeiçoamento desse tipo de grampeador levou ao desenvolvimento do grampeamento circular. Então, para você fazer a anastomose, por exemplo, a enteroanastomose, você consegue fazer com esse tipo de grampeador, certo? Então ele já faz a sutura circular com duas linhas de grampos, duas linhas de pontos. E após isso foi desenvolvido os grampeadores daí endoscópicos. Nos grampeadores endoscópicos, nas cirurgias por vídeo, né, então eles têm uma haste, né, que aqui é de 12 milímetros de diâmetro, que daí você consegue pelos trocáteres, né, passar esse grampeador, né, para o interior da cavidade, bastante usado, né, nas cirurgias abdominais, né, e também nas cirurgias, né, de tórax. E a diferença é que ele faz normalmente 3 linhas de grampo, tanto no tecido que fica no paciente ou na peça que vai ser retirada. Então ele faz de cada lado, né, uma sutura como se fosse 3 planos, né, de sutura. Esse tipo de grampeador, o resultado final é este aqui. Tá? Então, numa peça, então uma biópsia, né, excisional, nesse caso aqui de pulmão, vocês conseguem ver que existe uma linha de grampos, a segunda linha de grampos e a terceira linha de grampos, certo? Então essa disposição desses grampos, né, de titânio fazem com que você consiga todos aqueles elementos, né, de hemostasia, manutenção da perfusão tecidual e geração, né, da cicatrização nas fases, né, que a gente espera. A outra grande vantagem desse tipo de grampeador é que entre as 3 linhas de grampo, né, do tecido, digamos assim, da esquerda aqui ou da direita, existe uma lâmina que faz a separação automática do tecido. Tá? Então ele grampeia e corta. Então isso poupa muito tempo nas cirurgias. E o que seria, né, então, também a evolução, né, desses grampeadores aqui, a gente chega, né, no mais alta, né, tecnologia, né, que são, né, os grampeadores para cirurgia robótica. Então eles usam o mesmo princípio, né, dos grampos de titânio em várias camadas, também com a secção, né, entre as camadas, né, dos pontos, né, então separando, né, o tecido entre as linhas de grampo, com a operação totalmente, né, automatizada, né, desse tipo de grampeador. Né? Então, dependendo dos serviços, né, que vocês participem, né, vocês podem eventualmente, né, ter contato, né, com esse tipo, né, de sutura, né, principalmente, né, naqueles serviços, né, que tem serviços privados, né, que tem programas de residência e que usam, né, também a cirurgia robótica na sua formação. Certo, pessoal? Então, sobre materiais, né, possíveis, né, para suturas é isso. E nos encontramos no próximo vídeo. Até breve.